Começando mais um episódio aqui e dessa vez vamos inovar na Inovação Podcast aqui. Os entrevistadores vão se entrevistar. Ô, louco, é sério mesmo? Com certeza, Robertinho. Aí a gente já fez esse bate-bola aqui bem elaborado, essa boa entrevista. Eu tenho certeza que o Roberto é um cara que tem muita inovação e conhecimento pra gente explorar. Opa, valeu, Atila. E eu acho que você também tem, né? Um pouquinho guardado, escondido, a gente desenvolve. Então, fechado. Então, antes de tudo, a gente tem que começar. Obrigado para você que está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Obrigado também a todos do Espaço Vila Rica. O Bruno tá ali mexendo na nave mãe, como eu sempre chamo, né? Então, obrigado para todo mundo. E Atila, agora a pergunta que a gente sempre faz. Quem é Atila Castella? Poxa, eu já fiz essa pergunta algumas vezes e eu nunca esperei responder. Olha, eu acho que assim, eu me defino numa ambição, eu sempre joguei bastante, sempre gostei de vencer ali, de disputar. Meu irmão, desde muito novo, a gente jogava FIFA e tal, e eu sempre fui buscando as etapas na vida, né, no jogo da vida. Então, me formei em Direito na Positivo. Agora, recentemente, entreguei meu TCI aprovado em Administração pela UEL. Fiz pós-graduação em Direito do Estado, terminando uma pós em Contabilidade. E sempre buscando novas etapas. Em 2018, tive um convite do Alex Canziani, né, para ser assessor dele como deputado federal. E aquilo foi, assim, a primeira... Eu sempre soube que eu gostava muito, assim, das palavras, de conversar, de trocar ideias. E aquilo foi uma porta e uma oportunidade que me abriu. E foi muito gratificante, porque eu tive o conhecimento de lidar com muita gente, né? Pô, o deputado federal, a gente eu conversava desde com o ministro do Brasil até uma pessoa bem simples e humilde do bairro, liderança, né? E então isso foi algo que eu fui construindo, conhecendo. E recentemente eu comecei a participar de programas de rádio, virei colunista da Paiquerê FM 98.9 e curiosamente em Curitiba também, numa rádio lá no 95 FM. E isso foi despertando também, assim, as palavras e a comunicação não só na política, né, mas a comunicação em si, né, de transferir, de trazer. E eu sempre fui apaixonado por tecnologia, então eu falei, pô, acho que tem que unir essa inovação, tecnologia, tudo. E aí eu falei, bom, tem um cara que eu conheço, que eu vou deixar ele falar quem é ele. O Roberto Moreira. Quem é você, Roberto Moreira? Olha lá, e como você falou, eu também não esperava. Fiquei maquinando, o que eu vou responder? Mas hoje eu estou como diretor de Ciência e Tecnologia da Codel. Trabalho inclusive com o Alex Canziani, que você comentou. A Codel aqui em Londrina, ela é como se fosse uma secretaria, né? Que ela trabalha várias áreas diferentes, como turismo, focado também no desenvolvimento econômico, e a minha área, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Também estou como diretor executivo do ecossistema de inovação da cidade. Estou nesse papel, mas eu tive também um case aqui na cidade de uma startup que chamava Deliveria. Essa startup, ela tinha delivery online, começou a delivery online lá em 2013. Ela foi incubada na UEL, a gente teve aqui convidados da incubadora da UEL, e essa startup ela cresceu e ela foi incorporada pelo iFood, uma empresa bem grande, né? Então eu estou desde 2013 trabalhando de inovação, depois da venda para o iFood, eu e o Marlon Pascoal, que foi um dos convidados aqui também, mais um outro amigo, nós fundamos a comunidade de startups aqui da região, chamada Redfoot. E depois disso eu fui para Curitiba, me empreendi e voltei para cá. Então, no geral, eu empreendi na área, ainda empreendo, né, agora, mas o meu papel principal é no poder público. Mas trazendo um histórico assim, Atila, eu acho que a minha vida ela é dividida em 4 fases, que é até criar a deliveria, né? Depois da venda, depois a minha fase lá em Curitiba e agora a fase atual, né? Que eu comentei basicamente o que eu fiz. Muita coisa aconteceu, né? Essa fase da startup me trouxe muita história, trouxe muita bagagem também, com muitos erros e muitos acertos. Mas eu acho que ao longo do podcast aqui eu vou dando mais spoilers. É curioso e a gente tem muita coisa em comum.
Então, assim, ambos gostam muito de jogos, ambos já trabalharam na prefeitura. Eu fui assessor do prefeito Marcelo Bellinati, que eu tenho muita honra, que fez um projeto muito transformador aqui na cidade de Londrina. Ambos gostam dessa questão de inovação e isso é muito legal. Eu acho que é isso que faz a gente ter essa desenvoltura aqui. E agora falta eu criar uma startup, né? Acho que esse é o passo pra gente ter mais isso aqui é uma startup, pô. Então, exatamente. Robertinho, acho que assim, você que já criou uma startup, como que é participar de novos projetos, participar agora dessa startup, que é a Inovação Podcast, como que é esse desafio de começar uma startup? Então, Átila, eu já tive muitas coisas que deram errado e coisas que deram certo também, né? Que bom, né? E é sempre bom a gente estar aberto a coisas novas. Uma frase que eu gosto muito é uma frase do Bruce Lee. É uma frase que eu levo muito comigo, né? Que ele fala, seja água. Aí você fala, o que tem a ver seja água, né? Então ele, na fala, ele explica, né? Que assim, você ser sem forma, sem cor, sem cheiro, e qual a importância disso? Porque a água no copo, ela é o formato do copo. Ela na taça, ela é a taça. Ela na chuva, ela é a chuva, né? Então ela consegue ser forte, né? Então, o que eu levo muito é de você sempre ter esse pensamento evolutivo, de nunca se colocar uma definição. Eu sou assim, vou morrer assim, e etc, né? Então esse pensamento evolutivo é algo que eu venho desenvolvendo comigo, e trabalhar com coisas novas tem muito a ver com isso para mim, porque você está aberto a conhecer novas coisas, aberto a conhecer novas histórias. Nós conversamos com várias pessoas aqui que te trazem insights, você conhece mais o porquê que ela faz o que ela faz, como ela enxerga a vida, né? Isso é bem importante. Então, o Inovação Podcast, para mim, ele é importante porque ele traz esse olhar de pensamento evolutivo. E para você, como que tem sido essa jornada? Olha, eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiado, e isso foi uma coisa que me faz ter um autoconhecimento muito bom. Então, eu cheguei a ser candidato uma vez a vereador, e eu sabia que aquilo não ia ser fácil. E em 2020, isso foi um aprendizado muito grande, um autoconhecimento muito grande. Só que em nenhum momento eu falei assim, minha mãe até chegou e falou assim, Átila, sabe que pode chegar a abrir a urna e você ter um voto só, né? Eu falei, poxa, só o meu, mãe? Ela falou, não, acho que vai ter uns 5 aí. Aí ela falou, como que é? O que que... Eu falei, mãe, eu tô confiante. Eu acho que assim, a gente tem que ir construindo as coisas e dar o melhor de si. Nem sempre a gente vai ter o resultado que a gente espera, nem sempre a gente vai chegar no patamar, mas a gente tem a vitória pelo processo, sabe? O mesmo homem não entra no mesmo rio, porque o rio flui, as pessoas mudam, o cara se molha, ele sai diferente, ele sai com outros pensamentos. Então eu acho que inovar e fazer esse podcast e outros projetos que a gente tem esse aprendizado de vivenciar, de experimentar, não sofrer pelo que não fez, sofrer pelo que fez e pelo que, poxa, tentei, dei o meu melhor, foi legal. E acho que esse é o conhecimento que é válido, né? E agora, tô também trabalhando na Assembleia em Curitiba. Conta aí como é que foi essa sua experiência empreendedora em Curitiba aí, que não deu muito certo, como que foi? Então, essa é uma fase, acho que das 4 fases que eu comentei, né? Ela é a terceira fase e foi a mais difícil da minha vida, na verdade. A gente teve aqui o case da venda pro iFood, né? Então, a gente conseguiu colocar um dinheiro no bolso e tal, e aí a gente começa a pensar em novas possibilidades. E aí a minha esposa, na época, minha namorada, ela estava na Globo, né? Tava na RPC, e ela foi trabalhar no Paraná, em várias cidades. E aí ela ficou fixa lá em Curitiba, e eu falei, não, vamos junto, tal. Eu fui para lá. E aí um sócio meu decidiu abrir uma franquia aqui em Londrina. E a franquia não estava indo muito bem. A gente entendeu que lá em Curitiba poderia
ter mais mercado para essa franquia. E aí ele me ligou, falou para eu entrar na sociedade para ajudá-lo e fomos para, né, eu entrei no negócio e a gente abriu 3 lojas lá em Curitiba, né, dessa franquia. Era uma no aeroporto e outras 2 em outros 2 shoppings lá. E aí, assim, a minha vida de empresa de tecnologia saiu para lavar xícara, para tirar expresso em máquina de café, e tá tudo certo, mas é algo que eu saí desse tempo nessa questão de tecnologia e fui trabalhar na operação. Então foram 3 anos, se eu não me engano, de operação e de varejo tradicional. A gente teve muitos altos e baixos. Mas quando eu falo altos e baixos, assim, altos e baixos, né? Então a gente vendia chocolate. Então, primeira revés que nós tivemos foi bem na Páscoa. A alfândega travou toda a importação da franquia e a gente na Páscoa não tinha chocolate. Não tinha chocolate. E essas operações, você começa a entender depois, que elas operam na média no vermelho e elas dependem muito do Natal, da Páscoa, né? Então o ano salva porque são ótimas datas, né? Então aí a gente começou a ter algum problema. Não vou entrar muito no detalhe, mas o que aconteceu foi que lá no aeroporto, por exemplo, era por licitação, era a melhor operação nossa e acabou o contrato, abriu uma nova licitação para o espaço, a gente perdeu e a gente teve que tirar a nossa melhor operação. Isso foi um baita de um golpe. E aí, uma semana depois, a gente recebeu uma carta do shopping que abriu uma âncora, né? Quando a gente chama âncora, é uma empresa grande dentro dos shoppings, né? Que por contrato não podia ter nada na frente de comida, né? E a gente tinha um contrato que era assim, era fácil de extrato para um dos dois, né? Qualquer um dos dois. E aí em uma semana a gente perdeu as 2 operações, assim, do nada, assim, né? E nós tínhamos quase aí, contando os freelancers e tal, uns 30 funcionários. Então foi um baque, assim, violento, muito violento. E a gente já estava num momento ruim, porque na Páscoa não tinha sido muito bom. E a gente tinha comprado um monte de coisa que chegou depois da Páscoa. E a gente teve que... um monte de coelhinho, de cenourinha, de chocolate. E aí, assim, tem outros erros, né? Não dá para entrar nos detalhes, mas o golpe foi muito grande. Grande, assim, mas violento, assim. Então, a gente perdeu muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aí, a última operação... eu conheci o dono da Livrarias Curitiba, na época, um dos donos, que é uma família, né? E a gente pegou essa operação maior, a gente conseguiu colocar dentro de uma livraria, aí o faturamento foi muito diferente e a gente conseguiu chamar mais uma pessoa para ajudar, e aí depois a gente vendeu para um outro franqueado, que hoje toca as operações lá em Curitiba, mas eu quebrei, assim, né? Essa é a verdade. Essa sequência de coisas fez com que a gente perdesse 100% do dinheiro, né? Então, não foi fácil, e como eu falei, tinha 30 pessoas defendendo disso, além de eu e meu sócio e nossas famílias, né? Então, não foi fácil, e aí foi quando minha esposa... Ela foi demitida da Rede Globo na época, né? E aí eu olhei para ela e falei, olha, acho que a gente, assim, faz a humildade, é por isso que eu falo da questão daquele pensamento, né? De você não se moldar tal, e ter humildade, de recomeçar. Então foi quando eu pensei em voltar para Londrina. Meus pais são aqui, os pais dela também, então eu voltei para cá para tentar recomeçar, sem nenhuma vergonha quanto a isso. Hoje a gente está muito bem estabelecido, graças a Deus, graças a muito trabalho. A gente conseguiu conquistar, a gente quebrou, mas não ficamos com dívidas. Eu acho que essa é a grande vantagem. Quitou ali, deu restart, foi pro zero. Deu restart, exato. Então hoje a gente está muito bem, mas isso me trouxe uma bagagem muito forte, porque foram 3 anos muito sofridos. Teve até assim... Só trazendo mais informações, né? A gente teve
acho que era um Natal. Foi o primeiro Natal, né? E aí eram 3 lojas. E aí, como que funciona? Pedimos um monte de coisa e caixa de panetone. Meu, não é uma caixinha assim. Sim. São caixas com volume razoável. E a hora que a hora que eles foram entregar essa caixa de panetone, eram assim, daria 3 lojas nós. A gente falou, onde a gente vai pôr esse negócio? E aí e as coisas no shopping, a gente tinha uma loja principal que era num dos shoppings, você tem que... o shopping lá abre às 10. Você tem até às 9h59 para movimentar a mercadoria. Depois você toma bronca e em casos pior multa, né? Isso era 8 da manhã, a gente falou, o que a gente faz? A gente não tinha nem noção do volume. E aí a gente próximo nosso, assim, tinha uma loja que estava em construção em Itapume. E a gente colocou tudo lá pra dentro do Itapume. E passamos a noite e falou assim, espero que ninguém brigue com a gente e tal. E aí, à noite, né, a gente passou o dia falando assim, olha, tentando viabilizar um espaço para achar. E a gente conseguiu um espaço lá no shopping, no aeroporto. Né? E a gente tinha outra loja no aeroporto, né? Então a gente falou, a gente abastece a loja do aeroporto e fica com um depósito extra lá. E aí a gente contratou um frete, né? E aí, para variar, como que funciona? Lá fecha às 10. Então você só pode movimentar a mercadoria depois das 10. Então a gente trabalhou o dia inteiro, cansado, não sei o quê. E aí chegou o frete, né? Que meu sócio tinha arrumado. E aí eles falaram, não, tem movimentação no shopping e tal, é só depois das 11. Então beleza. E aí o cara do frete chegou, olhou a quantidade de caixa. É para levar no aeroporto? E foi embora. E aí a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Então o que nós fizemos? Na época o meu irmão estava lá, né, o Rafael. E aí eu e meu sócio, cada um com um carro, a gente ia colocando as caixas no carro e ia levando para o aeroporto. Então a distância do aeroporto, né, à noite dá uns 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar. Sim. Então a gente ficou fazendo isso até umas 5 da manhã. E aí na última ida eu tava tão com sono que eu dormi no volante. Dormi no volante. E aí meu irmão tava do lado, ele acordou e viu. E aí você começa a ver que as coisas não estavam muito bem, né? Então, sim. Isso mostra, assim, sabe? Tipo, claro, como a vida é sofrida e o empreendedorismo que a gente vem falando é sobre isso, né? Mas, Átila, agora... Corre risco. Exato. Minha família tem loja de brinquedo, né? E antes da loja de brinquedo, a gente... Assim, a família, minha avó, meus avós... Meu avô veio da Espanha, minha avó da Itália. E eles não saíram de lá por causa da guerra, mas saíram porque... Exatamente por essa questão de oportunidade. Então, o meu avô tinha um sócio e falou, lá no Brasil tem umas oportunidades, vamos para lá e tal. E aí eles começaram uns galpões com algumas coisas, depois virou restaurante, depois e tal. Meu avô faleceu, aí minha avó com meus tios, meu tio, minha tia, minha mãe, enfim, foram tocando as coisas. E aí pelo Brasil, minha avó morou em São Paulo, depois morou em Recife, enfim... Eu vou contar a história da família inteira aqui, né? Senão vai longe. Mas viemos para Londrina, conheci Londrina, né? Que eu sou nascido em Salvador. E aí minha mãe, minha tia, meu tio tocaram um posto, né? O posto não, né? O direito de uso ali de um posto de combustível. E aí também passaram por um processo de falência e tal. Foi engraçado que também chegou muito panetone lá um dia. Você sabe o que eu tô falando. Eu sei. A gente literalmente empilhou panetone do solo do posto até o teto. Em posto de combustível, todo mundo sabe que o teto é alto pra caramba. Então tinha muito panetone. Eu imagino o trabalho que vocês tiveram. E aí lógico, eu era menor de idade, então assim, eu só acompanhava as coisas da gestão que minha mãe fazia e tal. Hoje em dia ajudo um pouco mais ativamente na loja, até em algumas questões jurídicas. Então eu vejo que a vida de empreendedor não é fácil. Meu pai também teve empresa, também quebrou. É essa reconstrução constante, né, que a gente tem que ter. Sim, e você falou que você tentou ir para, né, ser candidato a vereador, e queria perguntar o porquê, qual que é o seu objetivo? Robertinho, eu acho que assim... eu fico indignado com as coisas. Isso até talvez puxei pro meu pai, porque eu vejo alguém fazendo alguma coisa
eu não consigo não ir lá e dar o pitaco, no mínimo. Falar assim, olha, será que se você fizer assim não é melhor? E, e na política, pô, eu não preciso nem falar. Eu vejo a sociedade, as pessoas, os políticos, as necessidades da população e eu fico indignado. Eu falo, cara, não pode ser. As pessoas têm que parar, tem que ter um jeito certo pra isso. Um dos primeiros leitores, escritores, quer dizer, né? Eu era leitor. Um dos primeiros escritores que eu me apaixonei, assim, foi pelo Maquiavel, sabe? Porque ele pegou e falou assim, gente, a política, a gestão da ciência humana não é simplesmente vai lá e conversa e tal, porque os escritores mais clássicos, né, eram muito filósofos, muito pensadores. Maquiavel chegou e falou assim, não, gente, vamos fazer isso aqui de uma forma mais científica. Então, lógico que as pessoas vêm com um certo impacto, mas é a verdade, ele trazia como fazer as coisas. Então, quando ele falava assim, ó, os fins justificam os meios, lógico, a gente sabe que hoje em dia não dá para se levar aquilo como uma máxima, né? Mas ele falou assim, as pessoas vão ficar felizes com o resultado. Então, às vezes, o processo vai ser um pouco desgastante, mas o resultado vai ser bom. Então, fazendo uma analogia para um conceito mais atual, a gente paga imposto. O meio é ruim, mas o fim, a finalidade, se aquilo for realmente para retornar para as pessoas, para ajudar as pessoas, para transformar a realidade das pessoas ser menos sofrida, para que os empreendedores possam empreender, isso vai ser justificado. Então, uma maneira mais simples que ele falou, hoje em dia mais elaborado. Então, isso que eu falei, não, eu tenho que dar as caras. E aquela outra que a gente já conhece também, quando os bons não lutam, o mal prevalece. Então eu falei, pô, vou dar as caras, vou fazer o que for possível e natural, né? Que é o processo democrático. Então, se não for eleito, como não fui, mas assim, fico contente que fiquei ali entre os 100 mais votados de 500. Então, pô, é um negócio legal, né? E então fiquei contente, assim, com o autoconhecimento e falei, pô, acho que pude transmitir minhas ideias, pude batalhar e vamos ver os próximos passos, se vão ser outras eleições que vão me fazer transformar isso, ou se eu vou transformar de outras maneiras a realidade das pessoas. E foi essa a minha decisão, por isso que eu tomei conta. E, Robertinho, vi que você foi um rapaz apaixonado quando você falou, se mostrou ali voluntarioso de ir com sua esposa para Curitiba e tudo mais. Acho que sua família teve uma participação essencial nisso. E como que foi esse processo de ter o apoio das pessoas, né? Vi que teve um sócio, depois também teve o sócio com o Marlon. Como que essas pessoas fizeram a diferença na sua vida, né? Olha, hoje, assim, quando você é adolescente, às vezes você não percebe isso e acho que faz parte da maturidade das pessoas. Mas eu sempre gostei de passar um tempo com a minha família, sempre. Né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, né, e minha esposa agora, assim, são pessoas fantásticas. No começo, né, então, quando eu falo que a vida foi dividida, na minha visão, até o momento, em 4, né, então tem que trazer essa primeira fase. Assim, eu venho de uma família que não teve muitas, né, possibilidades. Meu pai e minha mãe, eles me deram tudo que eles podiam, né? Sou muito grato por eles. Eles me moldaram, eu sou quem eu sou por causa deles, né? Então, mas eu vim de uma família um pouco mais humilde, né? E eu teve um momento da minha vida que eu era uma pessoa muito rebelde, assim, né? Então, o Roberto, até os seus 24 anos, ele era uma pessoa, assim, de noitada, bebia muito, passava a madrugada fora. E até hoje, quem me conhece nessa época, assim, olha pra mim e falava assim, meu, acho que você não daria em nada. Eu achava que você não ia dar em nada, né? Da água pro vinho. Exatamente. Do vinho pra água, na verdade. Do vinho da água, E aí eu decidi dar um basta nisso, porque eu vi meus pais, como eles se dedicavam por mim, né? Então eu tive, como falei, tive uma vida muito errada até um certo momento, com muitas amizades erradas, e isso eu vi que não estava dando em nada, né? Então, e o que me mudou bastante foi quando eu entrei para a Folha de Londrina. Na época eu tinha cabelo comprido, tocava em banda, tocava na noite e tal, e aí eu tenho que falar o nome dele, o Brau, né?
Então, minha mãe falou assim, ô filho, tem uma vaga lá na Folha de Londrina, tal, né? E na época eu sempre empreendi, tá? Sempre fui empreendedor. Mas eu tinha dívida, assim, eu tinha... na época, assim, eu tinha R$ 400 de limite no banco e eu tinha menos 2.000, porque você vai abrindo, né? E aí eu ganhava o dinheiro e o dinheiro não pagava nem os juros. E aí eu vivia num looping infinito, assim, né? E eu era muito descontrolado com os gastos. Então, assim, até esses 24 anos, assim, eu era uma pessoa bem descontrolada, assim. E aí eu entrei na Folha. Importante falar que eu estava falando do Brau, né? Que foi que me contratou lá. Minha mãe falou, eu pensei, vou fazer o currículo, vou entregar lá. E aí eu cheguei, eu tava ali na sede para fazer a entrevista. E aí deu tudo certo, tal, né? E aí eu achei que eu fui bem na entrevista, era para digitador. Era assim, a coisa mais baixa que tinha ali na Folha de Londrina. O que fazia digitador? Chegava o anúncio e aí você tinha que digitar ele, né? E era anúncio imobiliário. Então, assim, era a camada mais inicial. Vendo casa, assim. 3 quartos, banheiro. Exatamente. E aí, eles me contrataram. E aí eu falei, caramba, né? Eu tinha cabelo comprido na época, tal, revoltado, rebelde e tal. E aí ele falou pra mim, né, depois de muito tempo, o Brau virou muito amigo meu, que o RH tinha pedido pra não me contratar. Porque achava que eu não tinha perfil. E ele falou, não... eu quero ele, né? E aí eu entendi depois por quê. Porque o Brau, ele tinha cabelo comprido, tocava em banda, então ele se reconheceu em mim, né? Viu que tinha mais daquele menino rebelde e tal, né? E aí eu cheguei lá, eu conheci pessoas fantásticas, que eram jovens da minha idade, que eles estavam, sabe, super se desenvolvendo, tal. Eu tinha feito uma faculdade que eu larguei a faculdade para ficar na noite, só tipo assim, só para você ver o tipo que eu era, né? Da FATEC, era faculdade de tecnologia, na parte de tecnologia. E aí e eu me inspirei nesses jovens. Um deles era o Marlon. O Marlon trabalhava lá, né? Isso, E aí eu vi que eu precisava... Então, assim, eu acredito muito nessa questão do bom exemplo, sabe? Do bom exemplo, quanto isso comove as pessoas, né? Então, você trazer bons exemplos, trazer boas histórias, faz com que as pessoas se identifiquem, né? Então, lá, né, junto com os meus pais, né, eu entendi que eu precisava melhorar. E aí, na Folha, eu comecei como digitador, mas num espaço muito curto de tempo, se eu não me engano, eu consegui 5 promoções, né? E a última era para diagramação, um diagramador lá da Folha, né? E eu não sabia nada, e eu peguei para estudar. Estudei um monte, muito, né? Virei diagramador. Nessa época, até eu entendi que eu precisava, né, ter responsabilidade. Eu trabalhava em 3 lugares. Eu trabalhava na Folha das 2 da tarde às 10 da noite. Das 8 da manhã à 1 da tarde eu trabalhava numa editora. E de final de semana eu tinha uma agência que fazia jornal, né? Então, e aí eu trabalhava 100%, aí que eu comecei a engajar, a renovar, e até que o Marlon e o Gabriel, a gente virou uma amizade forte, que eles decidiram fazer, entre nós 3, a Deliveria. Então essa é a jornada da minha vida, como eu falei, né? E você, Átila, você, assim, a política sempre esteve envolvida com você? Eu estudei quando eu cheguei aqui, minha mãe é professora, então além de empreendedora, é professora, né? E aí, lá, na verdade, lá em Salvador, eu ficava muito na escola. Porque, como a mãe é professora, então ela não podia buscar, levar. Salvador, o trânsito era mais complicado. E então ela falava, tem que esperar eu terminar de dar aula. Então eu chegava na escola às 7 da manhã, saía 5 da tarde, 7 da noite, dependendo, se tiver um contraturno, alguma coisa. Minha mãe era professora de ciências e biologia e tudo mais. Daí, eu vivenciando muito na escola, o prazo lá, eu aproveitava e ficava andando. Então eu andava pra lá, pra cá,
ia curtindo a instituição escola. Então eu fazia amizade com os porteiros, fazia amizade com os diretores, com os professores, com outros alunos de outras salas, e com os cursos que tinham. Então eu estava em todos os eventos. Então assim, sei lá, eu tenho até uma foto que foi uma escritora na escola. Não era minha turma, não tinha nada a ver comigo. E eu tava lá do lado da escritora, assim, ó, ouvindo ela e tal, porque era a minha diversão ali. E quando eu vim pra Londrina, a mesma coisa. E eu vivenciava muito a escola, St. James, até sou muito grato por ter estudado lá. Eles me deram a oportunidade de ter bolsa por minha mãe ser professora. As pessoas falam que eu era nerd, mas não era. Era assim, eu acabava tendo um conhecimento, né? Porque mãe cobrava, mas... E aí eu sempre participava, então, dos eventos. Então, festa de final de ano, algum curso, alguma mobilização, eu estava envolvido. E as pessoas, pô, eu virei uma referência na escola ali. Legal. E também estudei com a Luísa Canziani, que era muito minha amiga. E ela também gostava muito dos eventos, aprendeu pelo pai político e tudo mais, e ela também se interessava sempre de estar mobilizando as coisas e tal. A gente às vezes fazia algumas reivindicações com a direção, aquela ponte entre os alunos. Não tinha um grêmio estudantil em si formado, mas a gente sempre era o interlocutor das boas ações ali que a gente conquistava. E aí, por já conhecer a Luísa, e tá dentro da família Canziani ali, o Alex que fez esse convite, né? Eu sempre gostei muito de filosofia, história, sociologia, porque eu gosto muito desses lados humanos. Eu sempre fui horrível em matemática. Então, desde os meus 16 anos, eu já sabia que eu ia seguir na carreira das humanas, porque eu falava, cara, não dá, matemática não é o forte. Eu acho que talvez por não conseguir organizar isso no papel, sabe? E aí, com 18 anos, o Alex fez esse convite para trabalhar com ele, como eu citei no começo. E eu falei, bom, vamos lá. O pai do meu amigo sempre falava, o João Ângelo Pacola. Ele falou assim, olha, Átila, você é um cara muito interlocutor. Você provavelmente vai ser político ou pastor. Só que eu não sou muito, assim, religioso, fervoroso, né? Então, ficou pra ciência mais política, né? Você sempre foi interessado, né, Robertinho, nessa área de tecnologia, como você falou no começo. Você já imaginava que no futuro você ia ter uma startup, que ia ter esse interesse? Como que é esse processo apaixonado na inovação, assim, na tecnologia? Sim, eu era muito zoado isso. O pessoal caçoava comigo quando era criança, porque eu sempre quis ser desenvolvedor de jogos de videogame. Assim, meu sonho era trabalhar na Nintendo. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar na Nintendo, jogava muito videogame, então essa questão da tecnologia, desde criança, muito criança, sempre teve comigo, né? Então, na época da Deliveria, por exemplo, a gente resolveu montar essa startup aqui na cidade, que éramos em 3 sócios, né? Então a gente resolveu cada um com a sua especialidade. Então eu sempre, embora tecnologia, eu trabalhava na parte da interface, do design, da parte de marketing, e o Marlon ficava na parte de desenvolvimento, e o Gabriel, ele ficava na parte de abrir restaurantes e tal. Então foi o que eu sempre... Na verdade, eu sempre quis fazer isso, sabe? Eu sempre quis empreender, embora hoje eu esteja no poder público, eu entendo que é uma forma de empreender porque a gente faz pelos outros, né? Então a gente, trazendo um exemplo de um projeto que para mim é o que eu mais gosto de trabalhar, que chama Empregatec, que é um projeto que nós desenvolvemos aqui, que a gente capacita alunos para vagas de emprego na área da TI. E por que eu gosto tanto? Porque eu olho como essa área pode transformar a vida das pessoas. Você lembra? Você se inscreveria no Empregatec. Exatamente, porque uma vida toda torta, né? E depois que eu tive esse case da Deliveria e também tive os bons exemplos do pessoal que estava comigo, eu tive a oportunidade de mudar a perspectiva minha e da minha família. Hoje, assim, eu consigo ajudar a minha família, eu consigo ajudar meus pais, sou muito grato por isso, né? Então, e essa tecnologia e inovação, eles me proporcionaram isso. Então, esse projeto, na prática, são bons exemplos que eu acredito que muda e transforma a vida das pessoas. E aí, trazendo a história um pouco da Deliveria, nós... 3 jovens, né, que a princípio
cada um, assim, nenhum veio de uma... não tinha muita possibilidade, a gente tinha muito pouco dinheiro. Até uma história legal que a Delivery, a gente começou a crescer e a Black Friday de 2013 foi a virada de chave, né? Então a gente começou depois de colocou no mercado, não vinha pedido e tal, e aí eu não lembro se foi eu ou um dos outros sócios, pensei, acredito que foi eu, mas enfim, olha, não tem Black Friday para comida. Por que a gente não faz? Então, um dos restaurantes aqui colocou um lanche bem bom a 99 centavos. Falou assim, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente fez uma divulgação, explodiu. Negócio, e explodiu. Ele me ligou, era umas 9 da noite. Vou fechar o restaurante, para tudo, porque eu não consigo mais vender. As pessoas foram, né, no restaurante para tentar comprar. Os caras estavam, assim, quem pedia estava com fila de espera de 4 horas. Nossa. E aí, assim, foi um caos, porque aí o sistema caiu, a demanda foi muito grande. E aí, no outro dia, o que a gente fez? A gente tinha um sistema de SMS bem arcaico, vamos dizer assim, né? E aí a gente tinha um monte de gente que pediu e não deu certo. Então, deu certo a um ponto de ter muitas vendas, e não deu certo a um ponto de que muita gente pediu e não conseguiu receber o pedido, né? Então a gente pegou o nosso celular, na época não tinha WhatsApp. A gente mandava SMS para as pessoas pedindo desculpa e tal. E foi que a gente viu que a gente tinha um negócio bom na mão, né? A gente falou assim, opa, foi que aí um outro sócio entrou, que é o Thiago, como investidor. E nós fomos incubados na UEL depois disso. E a vida, assim, foram 6 meses até então. Depois do 6º mês que nós entramos na incubadora, deu 1 ano até a gente ser incorporado pelo iFood. Então foi muito rápido, foi algo muito rápido. E tem várias histórias que, assim, que é aquilo que eu acho que até o Marino comentou, de tentar tirar o glitter, a purpurina em cima. Assim, na prática, é 1 leão por dia, o negócio não é fácil, assim. As pessoas, elas não imaginam, né? De você ter que ir digitar um por um SMS. É curioso que, assim, quando eu tive a ideia de criar o podcast, isso a gente sempre conversa. Então, de ir montar uma logo, de ir fazer uma thumbnail, né? Que é a imagenzinha do YouTube. E é simples, mas é aquele negocinho ali que a gente vai fermentando e crescendo com o tempo. Porque é isso que é parte do processo. O Bill Gates, com certeza, no começo, ele devia soldar uns fios lá no sistema dele, e depois de muito tempo ele já nem imaginava, nem lembrava como deve fazer. Mas... Tem uma história falando disso de começo, uma história bem legal. Na época a gente tinha quase nada de dinheiro, como eu comentei, e aí eu eu não vou falar o nome do restaurante, tinha um restaurante grande na época, não existe mais, mas restaurante grande, que aí eu tinha combinado com eles de fazer um banner bem grande, assim, tipo, peça online agora, tal, não sei o quê. E aí falou assim, eu combinei com o filho dele, né, que é um dos donos, era pai e filho. E aí ele falou, pode fazer. E aí eu lembro que deu R$400 o banner, era um banner gigante. E aí a gente não tinha dinheiro, então cada um pegou um pedaço do salário. Então, na época, os 3 trabalhavam na Folha de Londrina, e a gente fazia isso na hora vaga. E então a gente pegou aquele salário suado, né, uma parte para fazer esse banner. E aí a hora que a gente chegou para instalar no sábado lá, o pai dele viu, olhou o tamanho e falou, não vai poder instalar aqui. Aí a gente falou, não acredito, não acredito. E aí a gente... Ficou uma semana sem almoçar. Exatamente. E aí ele falou, aí depois de conversa, liguei pro filho dele, ele falou, não, coloca lá que eu vou tentar convencer meu pai e tal. E aí a gente colocou, aí o pai dele falou assim, olha, 1 semana. Se vocês não tirarem em 1 semana, eu vou colocar fogo nisso daqui. E aí a gente falou assim, acho que ele vai ficar calmo. Amoleceu o coração. Deu 7 dias, meu celular toca. Ele fala assim, olha, se vocês não vierem tirar aqui agora, eu vou tirar o restaurante de vocês e vou botar fogo nesse negócio. E aí a gente teve que sair, era uma sexta-feira à noite, a gente foi lá arrancar, e aí assim, aquele dinheiro suado, né, que nós fizemos aquele banner e acabou. Então assim,
são coisas Com certeza. que a gente acaba tendo que passar quando a gente... E é até importante falar que super importante não parar no primeiro obstáculo, né? Igual você, né, Átila? Você, a primeira eleição, o que você pensa, assim? Ó, Robertinho, eu acho que assim, é o que você comentou, a gente vai fazendo as coisas, a gente não imagina o impacto, sabe? É engraçado, eu ainda encontro algumas pessoas que falam assim, pô, eu votei em você. Pô, e você se enche de alegria, sabe? Porque aquela pessoa deu um voto de confiança. Aquela pessoa falou assim, olha, eu acredito no que você está falando, confio que você pode ajudar a gente. E assim, é muito fácil você fazer uma festa. Não, quer dizer, não é tão fácil você fazer uma festa e levar 500 pessoas. E receber 500 pessoas que confiam em você é muito gratificante. Tem amigo meu que no dia da eleição falou assim, pô, acho que eu não vou lá votar não. Eu tô passando bem mal e tal. Assim, o cara não estava num estado grave, né? E eu falei, cara, pelo amor de Deus, você precisa ir lá. Eu não sei se você tá entendendo a necessidade da situação. É um dia no ano que você vai votar pros governantes da sua cidade. Aí o cara falou, não, tá bom, eu vou. Mas isso que é curioso, porque você tem que transmitir isso pras pessoas, sabe? As pessoas têm que entender o seu propósito e ganhar aquela confiança. E você começa que você não imagina, sabe? O meu amigo não culpo ele não tinha noção da importância do voto dele, do que isso ia repercutir na cidade. Então, como assessor, eu tive a oportunidade de ir em muitos lugares, sabe? De ver as realidades. Então, a gente vai em assentamento, em invasão, a gente vai também em bairros mais nobres da cidade, que também têm as suas demandas, suas necessidades. E a gente vivencia muitas coisas. Uma das experiências curiosas que eu tive foi um dia, teve uma manifestação na prefeitura de um grupo de moradores que eles estavam indo lá reclamar da construção de uma escola. Não era um bairro muito elitizado, era um bairro classe média ali, ok. Só que, e curioso que tinha uma diretora, inclusive, no meio. Eu fiquei até assim, perplexo, né? E eu falei, diretora, me surpreende, né? Você tá lutando contra a construção de uma escola, né? Aí ela... Não, mas é porque os vizinhos da região fizeram um estudo e aquela escola ia ter um impacto negativo no valor imobiliário. Aí que começa aquela discussão de direito coletivo, direito individual, enfim. A sorte dos moradores é que não tinha sido cravado que ia ser lá. Então, deu problema, assim, no tamanho do terreno para o projeto da escola e acabou sendo em outro lugar. Mas você vê que você tem vários interesses em comum que você tem que intermediar e realidades. Muita gente, com certeza, preferia ter aquela escola, né? A necessidade da escola é muito maior. Mas aquilo, você tinha que fazer uma interlocução com os moradores e tudo para aquilo acontecer. Não adianta simplesmente você ir lá e a força para fazer as coisas. Então, vivenciar essas realidades, essas histórias, é o que faz você nem imaginar o impacto que vai ter, você ganhar a confiança das pessoas, entender, conversar, a interlocução. E um grande amigo, o André, uma vez falou, me deu uma Bíblia, e ele usou um salmo lá que, eu vou resumir também, não lembro de cor, suas palavras são luz que iluminam os teus caminhos. Então eu descobri o poder da palavra, não necessariamente a do Senhor, mas as palavras de você transmitir para as pessoas aquele detalhe, aquele carinho, de mandar uma mensagem de um bom dia, uma mensagem de uma esperança num momento difícil. Então foi isso que eu reforcei nesse caminho, sabe? Conhecer as palavras para ter esse conhecimento, sabe? Eu acho que você, quando começou na Folha, hoje já dá algumas entrevistas também representando a Codel. Você entende também essa importância da comunicação, né? Como que é ter o Instagram, as redes sociais? Como que foi esse processo do marketing da comunicação aí na sua vida? Então, marketing, assim,
Não adianta nada você ter algo bom se as pessoas não sabem, né? Então, o marketing e a comunicação ele vem para isso. Além do que, a clareza assim, é super importante na fala também de como o produto, como as coisas são postas, né? Então, lá, quando eu comecei com marketing, foi lá na Deliveria, que alguém tinha que fazer isso, né? Então eu me propus a fazer isso na época e eu, como sempre, fui estudar bastante. Então lá na Deliveria a gente chamava que a gente fazia marketing de guerrilha, que a gente não tinha dinheiro e a gente tinha que pensar táticas, né, para conseguir fazer isso. Uma delas, por exemplo, que eu gostava bastante de fazer, a gente, como não tinha muito recurso, a gente, com o investimento que nós recebemos, nós tínhamos metas muito ousadas para bater. Se a gente não... assim, o investidor colocou uma parte, bateu a meta, em tal prazo ele coloca mais. Então o marketing ele foi extremamente necessário e o marketing certo, né, extremamente necessário para que a gente conseguisse bater essas metas. Uma delas, a gente tinha dificuldade de abrir grandes restaurantes na época, porque eles não apostavam na questão da internet ainda, né? Então, uma das coisas que eu pensei, a gente pegou os ônibus, sabe, a propaganda atrás dos ônibus, né? O Buzz Door. E aí nós mapeamos quais eram os restaurantes que a gente queria fechar, né? Então, olha, a gente quer fechar esses aqui e tal. Então, a gente pegou, colocava cartaz próximo ao restaurante, então a gente mandava fazer cartaz e pegava as linhas que passavam nesses restaurantes para dar a impressão para os empresários daquele negócio era muito grande, né? Então a gente era o marketing. Na verdade era um ônibus só que circulava na mesma quadra. Mais ou menos isso. E aí o que a gente fazia? A gente sabia dos horários e o comercial ia no horário próximo que passava o ônibus, para que quando ele estivesse conversando com o empresário, ou tivesse para passar o ônibus ou já tivesse passado, para dar aquela impressão de algo grande, né? E a gente conseguir fechar. Isso ajudou muito a gente aumentar a capilaridade. Antes, fazer marketing digital era mais fácil. Eram poucas pessoas que estavam fazendo, então a gente conseguiu crescer bastante. Então a gente crescia 1000% por mês, assim, é um negócio absurdo, assim. Então a gente conseguiu bater as metas e desde então o marketing e a comunicação sempre está comigo, né? Então agora no poder público, por exemplo, a gente tem várias ações que nós fazemos que eu entendo que é super importante a gente divulgar tudo que a gente faz para que as pessoas conheçam, para você, assim, trazendo o Empregatec, por exemplo, eu acho que, cara, tinha que ter em toda a cidade isso, né? Porque é algo que é excelente. Os bons exemplos da cidade, eles têm que ser divulgados para trazer também, não só da tecnologia e inovação, né? Em todas as áreas. Enfim, o marketing é algo que eu acho muito... eu acho que é vital, né? Então, igual o nosso podcast aqui, né? Não adianta nada a gente ter excelentes conteúdos aqui, né? E histórias que as pessoas vêm aqui contar, se a gente não consegue divulgar isso, né? Ele é super importante. E assim, Átila, você está indo nessa área da comunicação, mas você tem um histórico, né? Tem uma experiência, você é advogado, contador... Quase advogado. Quase advogado, A política, Roberto, ela sempre... Washington, acho que se não me engano foi Washington Luiz, fala que a política é como as nuvens. Então, você olha de manhã tá de um jeito, você olha à tarde tá de outro e nunca sabemos o dia de amanhã. E aí eu falei assim, eu tenho que estar preparado para as coisas. Uma curiosidade, eu tenho EAR na minha CNH, que é exercer atividade remunerada, né? Porque eu falei, cara, nunca sei o dia de amanhã. Quando eu vou precisar ser Uber, quando eu vou ser alguma outra coisa. E minha mãe, como professora, ela sempre falou, Átila, você tem que estudar. Isso é o que vai abrir as portas para você. Então eu falei, vamos lá, vamos fazer um curso atrás do outro. Busquei o direito, depois, quando eu tive contato com o poder público, eu vi que não adianta só você pensar no conceito de justiça, no que é certo e no que é errado, se você não souber também gerir aquela situação. E aí busquei administração e
tô buscando a OAB para ter o iuris postulandi, né, que é o de exercer a função de defender as pessoas juridicamente, né? E aí eu pensei, pô, a contabilidade também é um braço que vai necessário, apesar de não ser tão bom com os números, mas eu preciso pelo menos visualizar aquilo, né? Entender como que as coisas estão lidando. E é isso que eu exerci a contabilidade. A gente sempre trabalha sem saber o dia de amanhã na política, mas a gente dá o melhor dos seus esforços, sabe? Para construir isso, para ter as oportunidades, para ter os caminhos, porque é aquilo, a gente realmente nunca sabe, né? Quando o futuro bate a nossa porta. Quando o Alex me ligou para me convidar para trabalhar com ele, eu olhei Brasília. Falei, puta, quem tá me ligando de Brasília? Eu falei, mano, vou atender, assim, despretensiosamente. Apesar de conhecer ele como amigo, ele nunca tinha me ligado. Aí eu, alô? Aí ele, opa, tudo bem, Alex Canziani? Eu falei, oi tio, como é que tá? Chamei de tio e tal. Ele, passa aqui no escritório. Eu fui de bermuda. E aí, cheguei lá de bermuda e tal. E aí, tio, beleza? O que você tá precisando, né? Eu vim passear. Aí, minha mãe, até depois que eu contei que eu fui de bermuda, minha mãe, não acredito, cara. Como é que você vai de bermuda no escritório? Eu falei, mas tava a passeio, não tava, né, pensando no emprego e tal. E aí, cheguei lá, e ele falou, tio, eu tô precisando de gente mais jovem, na época eu tinha 18, então eu era até pensando nessas novas ideias. Tô precisando de gente mais jovem, o que você acha de... Eu falei, não, topo, vamos lá, vamos construir um trabalho e tal. Eu falei, olha, eu estudo de manhã. Aí ele, não, sem problema, começa à tarde. Aí mudei, depois transferi minha faculdade pra noite, dobrei minha carga horária e pelo mesmo salário. E a gente viajava, fui conhecer Porecatu, Lunardelli, Santo Antônio da Platina. Então, isso foi muito legal também, viver e ir nessas cidades, né? E aí, vamos ver o que o futuro nos espera agora, né? Ano que vem, 2024, já estamos... O Bruno já deu o aviso ali dos últimos minutos. Eu vou começar perguntando para ganhar um tempo para eu pensar aqui, tá bom, Robertinho. Vai lá. Qual que é os planos do futuro do Robertinho? O que o Robertinho imagina aí para os próximos anos? Olha, assim, hoje eu estou no poder público, eu confesso que eu não sei o que vai acontecer, né? Então eu penso em algumas outras opções. Tenho pensado bastante nessa parte de consultoria para inovação, consultoria para marketing, né? Isso que eu estou pensando em estruturar. Talvez é um plano B hoje, né? Quem sabe vire um plano A. Voltar a ter a minha... Hoje eu faço uma outra coisa, mas talvez de ter a minha empresa, não sei. Né? Mas o poder público é algo que eu gostei. Confesso que eu não sei, não depende de mim, né? Então, o poder, eu não sei o que vai acontecer, mas é algo que eu gostei bastante, porque eu consigo, igual você falou, e eu acabei mencionando, a gente vê o impacto quando a gente resolve, assim, eu falo, eu quero fazer as coisas, a gente impacta a vida das pessoas. Isso é sensacional. E aí, até por questão de tempo, vou deixar meio que a minha palavra final, pra você ir pensando aí também, né? Como falei, eu tive... Pros fãs. Pros aqui, fãs, exatamente. Eu tive muitos altos e baixos, né? E aqui, quando a gente começou a Deliveria, eram 3 funcionários da Folha, de famílias, assim, que eram famílias mais humildes, e a gente trabalhou muito, mas trabalhamos muito, e a gente sempre achou que a gente não mandava bem, tá? A gente sempre tinha essa sensação, embora as coisas estivessem crescendo, a gente tinha aquela síndrome de, poxa, tal lugar é melhor, tal empresa é melhor, e aí tem um acontecimento, né, que assim, a gente foi incorporado pelo iFood, e aí eles chamaram a gente para celebrar o negócio, né, feito, né, lá em São Paulo. Foi foi na mesma confraternização do iFood na época. Então eles chamaram a gente, então assim, a gente ia participar da confraternização e iria anunciar lá que a gente agora fazia parte do iFood. Então estavam todos os funcionários do iFood, tinha muita gente e tal, e a gente estava numa mesa aqui do lado, deu para ver que tinha um pessoal de executivos, parte comercial e tal. E ninguém conhecia a gente ficou quietinho lá e tal, né? E aí na época o CEO, o nome dele era Felipe Fioravanti. Aí ele subiu no palco, começou a falar tal, e aí no slide dele apareceu nosso site, né?
Daí ele falou assim, olha, e agora eu preciso anunciar que a gente é líder no Paraná. Ele falou assim, né? E aí a mesa do lado falou assim, meu, esses caras aí são bons, hein? E aí a gente eu ouvi isso, cara, esse é um negócio que eu levo comigo, que assim, o pessoal lá deles, né, reconheceu, tanto que eles fizeram a proposta para a empresa, né? E aí um pessoal que nem sabia que era a gente fez aquele feedback honesto. Tendo em vista isso, eu acho que o recado que eu gostaria de dar é que às vezes a gente se sabota muito, sabe? A gente cria obstáculos e aí volta naquela frase do Bruce Lee, né? Da gente não colocar essas formas, da gente ser mais sem forma, né? Igual o Bruce Lee fala, seja água, né? Que eu acho que é muito importante isso, porque a gente se sabota muito. E aí o Roberto no passado lá, eu acho que ele tinha esse pensamento de que as coisas não davam certo, porque alguém estava devendo alguma coisa para ele, porque o mundo era injusto, né? Mas você começar a levar as coisas mais leve, começar a levar as coisas com propósito, e também com esse pensamento evolutivo, as coisas acontecem. Então o meu recado é esse. E, enfim, eu acho que a gente tem muita coisa para frente, né? E Átila, você, quais são os planos do futuro e a mensagem final também? Com certeza. Bom, 2024, até nós dois com similaridades, também com futuros incertos, por ter esse relacionamento com o poder público local aqui, e as eleições do ano que vem. Eu falo para as pessoas que perguntam de política, eu falo assim, olha, a eleição é como se fosse a Olimpíadas pro atleta, como se fosse a Copa do Mundo pro jogador. É importante participar, que seja como massagista para o fisioterapeuta, que seja para o artilheiro como goleador, e para o time campeão, sempre os louros, mas para os derrotados, com certeza, tem um grande conhecimento. O segundo colocado de uma Copa do Mundo, a gente às vezes pode não dar o devido mérito, mas é o segundo melhor time do mundo, né? E então, assim, eu vou analisar o clamor popular no ano que vem, né? Vamos ver aí como que as coisas vão se desenrolar. Vou estar à disposição para transmitir as boas ideias, para participar de um debate. Isso com certeza vou estar envolvido, né, ajudando, conhecendo, porque isso é o que eu falei. Eu sinto a necessidade disso. Isso é algo que é inerente a mim, de ver essa melhora. E eu acho que assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas faça. É melhor feito do que perfeito. Isso eu vi num documentário que foi posto até na parede do Facebook, na época que estava começando a empresa lá. Porque eu acredito que assim, você fazendo, você se dando a cara para aquilo, as coisas tendem a melhorar, sabe? A inércia, a gente está muito acostumado a ficar na inércia ali, a seguir a lei de Newton de tudo tende a se permanecer como está. Mas é transformador fazer, sabe? E pode ser transformador para ficar no momento ruim, mas assim como vai ser transformador para ficar num momento talvez melhor ainda, ou num momento pior, mas faça. A existência da nossa vida tá no fazer, né? Então acho que essa é a mensagem que eu deixo aí. E agradeço o Robertinho por ser parceiro nesse projeto do Inovação Podcast, de novos episódios que a gente vai fazer aí pra frente. Sim. Só desculpa te interromper, mas rapidinho. Claro. Depois que teve a venda do iFood, a gente fez um TEDx. A gente deu um TEDx. O nome do TEDx era Antes Feito do que Perfeito. Aí, ó, tá vendo? Vai lá, desculpa te interromper. Não, imagina. Eu agradecer a confiança do Espaço Vila Rica, a confiança do Pagnan, do Bruno, de estar aqui fazendo junto com a gente, e de todo mundo que está assistindo a gente, que está depositando esses minutinhos de confiança e ouvindo, e talvez aprendendo ou ensinando no futuro a outros. Então, vou deixar o meu contato, @atila.castelo no Instagram. É só pesquisar lá que acha, é fácil, não tem muitos Átilas aí relevantes. Robertinho, o seu, por favor, aí. Obrigado. Bruno, de novo, obrigado por comandar aí a nave-mãe. Todos aí do Espaço Vila Rica. Átila, é uma satisfação. Satisfação a todos que nos ouve, que nos vê, que nos assiste. E meu arroba é @Rob_Moreira. Segue a gente lá, dá uma força. Então é isso, gente. Grande abraço. Muito obrigado. Valeu, curte, comenta, compartilha, divulga. Isso é importante para todo mundo. Gente, um grande abraço. Muito obrigado. Sucesso sempre.